Fala galera, beleza? Agora vamos estudar estática, né? E a estática ela vai se dividir em três partes. Vai ser a estática do ponto material, né? A estática do corpo extenso e a estática de fluidos, né? Que a gente chama de hidrostática, basicamente. Então, primeiro vamos ver a estática do ponto material. O que é estática? Estática é a situação de equilíbrio estático. É a situação que você tem um repouso, tudo bem? Então, a estática de um ponto material é analisar o que faz, né? Ou o que é necessário para fazer um objeto que ele é muito pequenininho comparado às outras, aos outros corpos, né? Aos outros participantes do sistema, ficar em repouso, tudo bem? Então, primeiro só vamos reforçar essa parte. Qual é a diferença de um ponto material ou pontiforme em relação a um corpo extenso? São as dimensões, tá? Então, assim, um carro, ele é um ponto material comparado a uma estrada, tipo a Avenida Brasil, porque ele é muito pequenininho comparado à Avenida Brasil. Então, o problema que fala de um carro andando na Avenida Brasil pode considerar o carro como um ponto material. As dimensões dele não são relevantes. Mas o mesmo carro fazendo baliza, tentando estacionar, ele é muito grande comparado à vaga. Então ele vira um corpo extenso. Então, essencialmente, se a questão ela não te dá as dimensões do objeto, geralmente você pode considerar ela como um ponto material. Tudo que a gente estudou até agora em leis de Newton, por exemplo, a gente estava vendo apenas em pontos materiais. A gente estava considerando os blocos de dimensões desprezíveis. A gente não precisava nunca saber qual era o tamanho de um bloco, ou qual era o tamanho de uma esfera, e por aí vai. Tudo bem? E aí, na estática do ponto material, basta que a força resultante seja zero. Né? Então, botei aqui ó, força resultante com a simbologia, com a notação vetorial, igual ao vetor nulo. Né? Ou seja, a força resultante tem que ser nula. O módulo dela tem que ser zero. Né? E isso já é uma situação de estática, desde que também você saiba que ele não está se movimentando. A velocidade também é zero. Né? Falar apenas que um corpo tem força resultante zero significa que ele pode estar em repouso ou em MRU. Mas, numa situação de estática de um ponto material, a força resultante tem que ser zero e, além disso, você tem que ter a velocidade igual a zero, ok? Bom, e aí vamos aplicar isso daqui. Essencialmente, a gente vai continuar usando as leis de Newton e vai usar também algumas regrinhas, algumas leis da geometria aí. Então, olha só. Determine a tração em cada fio para manter o sistema em equilíbrio, né? Esse equilíbrio que vai acontecer aqui, tomando como referência as paredes, é um equilíbrio estático, né? Porque como que o bloco vai adquirir um MRU nessa situação em relação às paredes, por exemplo? Não tem como. Então, a gente vai procurar aqui, para resolver essa questão, um ponto. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, onde todo mundo esteja se encontrando, todos os fios, né? Isso aqui você pode considerar como se fosse um ponto material. Então, se eu falar que esse ponto tem que ficar em repouso, né, em um equilíbrio estático, eu resolvo esse problema. Então, vamos analisar o que está acontecendo nesse ponto aí. Olha só, a gente sabe que esse bloco de 16 kg, ele tem um peso, e o peso, vamos considerar a gravidade, a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado, e vamos multiplicar por 16, né, massa vezes gravidade, vai dar o peso aqui, ó, 160 newtons, né? Para ele ficar em equilíbrio, esse fio tem que puxar ele para cima com uma força de 160 newtons também, né? E aí você sabe que toda ação tem uma reação, né? A reação desse peso aqui é lá no centro da Terra. Já nesse fio aqui, tem uma força puxando o bloco para cima e do outro lado vai ter uma força puxando ele para baixo. Então, nesse ponto de encontro, né, nesse fio aqui na vertical, vai ter uma força puxando esse ponto para baixo, né? Ao mesmo tempo, você sabe que quando você amarra esse fio nesses outros dois fios, essa parede, por exemplo, ela vai ser puxada, né, com uma força de tração. Está sendo transmitida por um fio, então é uma força de tração. Vamos chamar de tração A. Ao mesmo tempo que essa força, né, ou melhor, que esse fio aqui em cima, vai puxar esse ponto B para cá, ó, né, com uma força de tração B, né? Só que toda ação tem uma reação. Então a gente pode falar o seguinte, ó, quem é que está puxando esse fio para a direita? É esse ponto aqui. Então você pode falar que vai ter a reação aqui nesse ponto, ó, com a tração A. E aí, nesse mesmo ponto vai ter a reação daquele ponto B ali, né? Então vai ter uma tração, ó,
B. Tem mais alguma força atuando aqui? Não, pelo menos eu não enxergo nenhuma. Então a gente pode falar que para esse ponto ficar em equilíbrio, essas três forças têm que se equilibrar, ok? E aí tem duas formas de você resolver isso daqui, ó. A primeira forma é a forma mais simples, pelo menos a que eu mais gosto de utilizar, tá? A gente vai usar mais geometria aqui. Então olha só, a gente pode considerar isso daqui, olha, como o seguinte: a força resultante, tá? Ela tem que ser igual a zero, tudo bem? Então vamos chamar esse 160 nisso aqui de algum nome, vamos chamar de um vetor T, tá? E vamos colocar assim, ó, a força resultante é igual à soma de todas as forças, tração A, mais tração B, mais a tração. E isso daqui tem que dar o vetor nulo, né? O vetor zero, a gente pode chamar dessa forma. Ou seja, a soma desses três vetores tem que dar zero, tudo bem? Quando isso acontece? Bom, isso vai acontecer quando os vetores somados, né, pela regra do polígono, saem de um ponto e retornam para o mesmo ponto. Ok? Então, por exemplo, vamos pegar primeiro o vetor t e vamos fazer uma adição vetorial aqui. O vetor t é 160 para baixo. Então, vou botar aqui, ó, 160 para baixo. Esse aqui vai ser o vetor t. Tudo bem? Agora eu vou colocar o vetor TA. O TA é alguma coisa horizontal, né, para esquerda. Esse aqui é o vetor TA. E aí, eu vou colocar agora o último, né, que é o vetor TB. Mas preste atenção, o resultado é do início do primeiro até o final do último. E ele tem que ser quanto? Zero. Então, o final do último tem que coincidir com o início do primeiro. Então, eu posso falar que o TB ele vai ser assim, ó. Ele vai sair do TA e vai direto até o início do primeiro, coincidindo, né? E aí você vai reparar o seguinte, isso aqui formou um triângulo, e é um triângulo retângulo, porque ó, 160 está na vertical, TA está na horizontal. E aqui eu fiz um triângulo. E aí eu também consigo, de forma fácil, descobrir qual é o valor desse ângulo aqui, ó. Vamos traçar uma horizontal auxiliar, tá? Isso aqui é uma horizontal, aqui em cima. Isso aqui é uma horizontal. Então esse ângulo aqui é alterno interno desse ângulo, que é θ. Por que é importante saber isso? Porque eu tenho seno e tenho cosseno, tudo bem? Então, ó, esse ângulo aqui, θ, ele é exatamente a mesma coisa que esse ângulo aqui, ó. θ. Tudo bem? Bom, e aí existe uma regrinha chamada lei dos senos. Olha só, vou botar aqui. A lei dos senos, ela fala o quê? Dentro de um triângulo, né, um triângulo qualquer, você tem essa relação, ó. O lado de um triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual ao outro lado do mesmo triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Então, olha só. O que a gente tem aqui? A dividido pelo seno de alfa é igual a B dividido pelo seno de beta, que é igual a C dividido pelo seno de θ. Essa é a lei dos cossenos. Olha como isso aqui vai ajudar a gente, olha só. Eu posso, por exemplo, falar que 160 ele está de frente para θ, não é? Então posso falar que 160 dividido pelo seno de θ é igual a TB dividido pelo seno de 90 graus. Né? E aí praticamente acabou a questão, porque ó, o seno de θ foi dado. Seno de 90 graus a gente sabe, né? Então vamos lá, vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 160 vezes seno de 90 é igual a TB vezes seno de θ. O seno de 90 graus, tá? Ele vale 1. Vou até escrever isso aqui em algum lugar. Talvez nem todo mundo saiba aí. Então, olha só. O seno de 90 graus, ele vale 1. Tudo bem? Então, ó, seno de 90 vale 1. Igual a TB, né? TB vezes o seno de θ. O seno de θ vale 0,6, né? E aí, ó, passa para o outro lado. 160 vezes 1 dá 160. Dividido por 0,6 igual a TB. Tudo bem?
Isso daqui a gente pode fazer o quê? Ó? Pode multiplicar por cima e embaixo por 10, né? Aí vai ficar 160 vezes 10, 1.600, dividido por 6, né? Aí eu posso simplificar isso aqui, vamos simplificar isso aqui por 2, vai dar 800 dividido por 3 newton, né? Dá um número quebrado, então a gente não vai fazer isso, né? Deixa aí em forma de fração já. Bom, e aí eu descobri qual é o valor de TB, né? Eu quero saber a tração em cada um dos fios. Descobri TB. Agora eu vou descobrir TA. Como é que eu faço isso? Bom, eu já sei, né, que Cadê? Eu já sei que esse ângulo tem esse seno e esse cosseno, não é? Então eu posso calcular o valor de TA pela ideia do cosseno num triângulo retângulo, né? A gente pode falar que o cosseno de θ, por exemplo, ele vai ser igual ao cateto adjacente a ele dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao θ? É o TA, né? Quem é a hipotenusa? É o TB, que a gente acabou de calcular. 800 sobre 3. O cosseno de θ vale quanto? O cosseno de θ vale 0,8. Então, olha só. 0,8 igual TA dividido por 800 sobre 3. Vamos passar esse 800 dividido por 3 para o outro lado? Ele vai multiplicando. Então, vai ficar, ó, 800 dividido por 3, vai multiplicando, igual a TA. Tudo bem? E aí, vamos lá. 0,8 vezes 800 vai dar 240, né? Quer dizer, 240, vai dar 640. Vamos tirar um zero, né? Porque eu multipliquei apenas... Não, dá isso mesmo. Vai dar 80, é isso mesmo. 640 dividido por 3 newtons. Tudo bem? Então aqui eu achei o valor de TA, aqui eu achei o valor de TB. Ok? Bom, e qual é a segunda forma que a gente tem de resolver isso daqui? Ó? A segunda forma de resolver é trabalhar com a decomposição. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, esse vetor aqui, ó, TB, e transformar ele em componentes. Tá? Eu posso pegar aqui esse TB, decompor em uma componente que eu vou chamar de TBX e em uma componente que eu vou chamar de TBY. Então TB morreu, vai ficar apenas TBX e TBY. Para isso aqui ficar em equilíbrio, eu posso escrever o seguinte, olha, 160, né, é igual a TBY, tá? Em módulo, né? Estou colocando em módulo. O que está para baixo tem que ser igual ao que está para cima. E eu posso escrever que o que está para a esquerda é igual ao que está para a direita. Então TA é igual a TBX. Isso aqui é um sistema. Tudo bem? E aí, olha só. Como que eu vou fazer para descobrir qual é o valor de TB? Eu posso pegar, por exemplo, aqui, essa primeira equação, né? E fazer isso aqui, ó. 160 igual a TBY. Quem é que vai ser TBY? TBY é esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ó. Ele vale a mesma coisa que a altura desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, tá? Então, ele está oposto a esse ângulo θ, não é? Isso significa que eu posso ter uma relação dele através do seno, né? Eu posso falar que o seno desse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o TB, né? E aí, se eu passar para o outro lado, eu posso falar o seguinte, olha só. Se o cateto oposto, que é o TBY, é igual a... Ou melhor, o cateto oposto TBY dividido pela hipotenusa TB é igual ao seno, eu posso passar para o outro lado o TB, né? E vai ficar seno vezes hipotenusa igual ao cateto oposto. Então, olha só, o seno é quanto? 0,6. Vezes a hipotenusa, que é o TB, né? Aí eu vou descobrir, ó, 160 dividido por 0,6 igual a TB. Que é a mesma conta que a gente tinha feito ali em cima. Isso aqui vai dar, ó, 800 sobre 3 newtons. Tá, e como é que eu faço para achar agora o valor de TA? Bom, TA, ela vai ser o quê? TA
ele tem que ser igual a TBX. Só que TBX é o quê? É o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, a gente vai fazer a mesma conta que a gente fez aqui, né? A gente vai colocar o quê? TA é igual ao cosseno vezes a hipotenusa, né? Então, vamos botar, ó, cosseno 0,8 vezes a hipotenusa 800 dividido por 3. E aí, ó, TA vai ser igual a 640 dividido por 3 newtons. A gente também acabou de fazer essa conta ali. Tudo bem? Então, são duas formas equivalentes de você resolver, tá? Às vezes, a de cima é mais fácil, às vezes, a de baixo é mais fácil. É importante dominar as duas. Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó, exemplo 2. Determine a força que o fio faz no ponto B. Ponto. Considere o sistema em equilíbrio, né? É mais uma situação aqui de equilíbrio estático, tá? Então vamos localizar um ponto onde todos os fios se encontram. Geralmente esse é o caminho mais fácil de você resolver, tá? Aí aqui, achei esse ponto, tudo bem? Vamos desenhar as forças. Eu tenho a força peso aqui, ó, desse cara, que vai ser 500 newtons, né? Eu estou botando a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado. Vai ter uma tração aqui em cima, né? Que tem que ser também de 500 newtons para manter esse bloco em equilíbrio. Então vai ter a reação aqui, ó, que vai ser também de 500 newtons, né? Aí aqui no ponto A vai ter uma força puxando ele para o lado, né? Que eu vou chamar de tração no fio A. Vai ter a reação aqui, tração no fio A. E vai ter aqui no ponto B, ó, puxando ele para baixo aqui, tração no fio B. E a reação, tração no fio B. Eu quero achar o valor desse TB, né? Então a gente pode pensar, ó, esse ponto tem que estar em equilíbrio. Então a gente pode falar que a força resultante, né, ela tem que ser a soma das forças, né? A tração T, que é essa daqui, mais a tração A, mais a tração B. A soma das forças é igual a força resultante, a soma vetorial, né? E tem que dar o vetor nulo, né? Então presta muita atenção. Olha só. Por que eu não estou usando peso? Porque eu estou considerando apenas esse ponto. Nesse ponto só tem essas três forças. Para esse ponto ficar em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Ok? Bom, então eu posso fazer pelaquela forma de decompor ou pela forma da lei dos senos. Eu vou fazer pela lei dos senos aqui, olha só. O T é 500 para baixo, né? Então, 500 para baixo. Aí vamos fazer agora o TA. O TA vai ser alguma coisa na horizontal para esquerda. E aí eu vou botar agora o TB. Para dar zero, ele tem que retornar para o ponto de origem aqui, ó, TB. Isso daqui vale 90 graus, porque é vertical com horizontal, ok? E aí eu preciso descobrir algum ângulo aqui, desse ângulo ou desse, para conseguir fazer a lei dos senos, tudo bem? Só que, olha, tudo desse ponto até esse vale 2x. Desse ponto até esse vale x. Isso significa que essa parte aqui, ó, ela vale x. Porque x mais x vai dar o 2x. Além disso, essa altura aqui vale x também. Então eu posso falar que esse comprimento aqui tem que ser igual a esse comprimento. Ambos valem x. O que faz esse triângulo ser um triângulo de dois lados iguais. Tudo bem? Ele é um triângulo isósceles. E a gente sabe que os ângulos que não são o diferente, né? Eles têm a mesma medida. Então, se eu já tenho 90 aqui, sobra quanto para os outros dois? 45 graus, né? Além disso, a gente sabe que são dois lados iguais. Então, eu já sei que TA tem que valer quanto? 500 newtons, né? E aqui vai valer 45 graus, né? E a gente pode aplicar aí a lei dos senos rapidinho, ou então apenas pegar a propriedade básica aí de seno num triângulo retângulo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o seno de 45 graus. Aí eu vou colocar uma cor diferente só para a gente conseguir visualizar melhor qual é o ângulo que eu estou usando desses dois aqui, né? Vou pegar esse daqui, ó, abóbora, né? Bem que não deu para ver direito, vamos botar esse verdinho aqui também por cima. Esse verdinho aqui, né? Em relação a ele, né, o seno dele vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, 500, né, dividido pela hipotenusa, que é o TB. Tudo bem?
Aí eu posso passar para o outro lado esse TB, né? Então vai ficar seno de 45, que a gente tem que decorar, raiz de 2 sobre 2, vezes TB, igual a 500. Então, TB igual 500 vezes 2, passei o 2 para lá multiplicando, e o raiz de 2 eu vou passar para cá, ó, dividindo. Só que a gente sabe que muitas questões não gostam de raiz, né, no denominador, então vamos racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, né? Aí vai ficar TB igual 500 vezes 2 vezes raiz de 2, dividir, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2, né? Aí eu posso cortar esse 2 daqui e vai dar TB igual 500 raiz de 2 nêutrons, tudo bem? Tô vendo o módulo, tá vendo? É importante a gente lembrar isso, né? Muita gente confunde. Quando a gente coloca sem anotação vetorial, a gente está se referindo ao módulo dele, né? Aqui, olha, para usar a lei do seno, para usar a ideia de seno, de cosseno, a gente está falando do tamanho do triângulo que foi formado pela soma vetorial, tudo bem? Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo apenas trabalhando de forma escalar, né? A gente não está se preocupando muito com a direção e sentido dos vetores em si, ok? Bom, e se eu quisesse fazer pela decomposição, como é que ficaria? Ó, eu não vou fazer ela, mas eu vou mostrar para vocês como é que ficaria. Ficaria assim, ó, naquele ponto. Tem o 500 para baixo, tem o TA, né, para a esquerda, e aí eu não vou colocar aqui, né, o TB inclinado, vou botar os componentes dele. Vou falar que tem uma componente aqui, ó, TBX, e tem uma componente aqui, TBY, tudo bem? Então, TBY e aqui TBX. Para ficar em equilíbrio, TA tem que ter o mesmo módulo que TBX e TBY tem que ter o mesmo módulo que 500. Então, TBY já vale 500, não é? TA vai valer TBX. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Se eu já sei, né, que TBY vale 500, né, sabendo o valor do ângulo que a gente tem aqui, ó, a gente já sabe que esse ângulo aqui, ele vale 45 graus. Esse aqui também vale 45 graus, né? Se eu já sei que TBY vale 500, eu já sei que isso aqui vale 500. Eu poderia pegar a ideia do seno de novo e achar o valor de TB. Já acharia TB, já mataria a questão, tudo bem? E aí, depois que fizesse isso, né, a gente poderia, a partir de TB e pelo cosseno de 45, achar o TBX. Aí a gente acharia o TA também. Isso aqui daria um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas dá para fazer.